ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, vamos falar aí sobre o segundo episódio da temporada. Esse episódio tem coisas boas, tem coisas médias, tem Vincent Price, que é sempre muito bom. E, né, vamos aí destrinchar um pouco como é que está sendo essa revisão, né? E fazer os podcasts, né? Lembrar aqui no comecinho para você que tá aqui assistindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Já deixa o seu like, já se inscreve, já lê a descrição daqui da publicação, porque costuma ter várias coisas, links de apoio, costuma ter o link para poder assistir. Então já fica o aviso logo no comecinho aqui, bom? E aí, Marcos, segundo episódio de Night Gallery. Sim. A gente vai ter aí, são 4 segmentos, né? E vamos ter de novo pontos positivos que são episódios com texto do Rod Serling. O episódio aqui, ele contém 4 segmentos, não é isso? Onde a gente vai ter segmento que é um segmento de terror, muito interessante, escrito pelo Rod Serling, né, Marcos? Um roteiro que eu vou te falar aqui que estou sofrendo de paixão pela roteirista desse episódio aí, sabe? Desse primeiro segmento aí, que é Morte em Família, mas depois eu falo quando nós comentarmos, né? E vai ter, claro, mais 2 segmentos pequenininhos, 2 gags. A gente tava conversando em off aqui, porque é meio confuso isso, sabe? Esse último segmento do episódio que tá nessa montagem que a gente tem, tá no último, né, local, assim, tipo, passado... É o último episódio de 72. E só que aqui tá colocado no segundo episódio. Então é uma desorganização muito grande, gente. É por isso que eu vou repetir novamente, pra quem for assistir, acompanha com a gente o nosso release. Senão você vai falar, pô, essas pessoas estão falando de que episódio? Ele não tá aqui, entendeu? E é meio esses daí, é sempre os pequenininhos que estão fora de padrão, né, Marco? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a gente vai citar esse episódio aqui, como que no release que a gente assistiu, ele é o episódio que encerra ele é o segmento que encerra esse episódio. Faz sentido porque ele é dirigido pelo mesmo, né, pelo cara que dirigiu os outros segmentos. E o que, se você estiver pesquisando no IMDb, você vai perceber que tem um último segmento, que é o segmento que é o Banquete das Bruxas, que é com a Agnes Moorehead. Ele vai ser falado pela gente mais pra frente, tá? Pois é. E é justamente da Agnes Moorehead, né? E a gente nem é fã dela, né, e tal, né? Então é muito desorganizado esses DVDs, esses Blu-rays de Night Gallery. Quando você arruma os torrents, né, de maneira, né, insídios, né, por aí, né, você vê que são vários segmentos, até para achar legenda dificulta. Porque você vai pegar uma legenda, aí se não tivesse terceiro e último episódio nessa ordem, a legenda já não bate todinha. É muito desorganizado. Então a gente conseguiu um milagre de fazer a legendagem correta. Tanto que você vai ver o episódio tá bonitinho, com legenda e tal. Porque é muito, né, complicado, né, Marco? Pra fazer o mínimo. Exatamente. Nas diversas vezes em que o Night Gallery... Isso já, na verdade, isso já começou na exibição. Você sabe que quando ele foi exibido pela segunda vez, já trocaram a ordem dos episódios, né? As próprias emissoras que exibiram na TV mesmo já fizeram mudança. Os comentários que o Jeannot Siwar, que eu não sei o sobrenome dele direito, e o Rod Serling ficaram boquiabertos com o que fizeram com a série. Que aí depois, como era propriedade da televisão, os caras começaram a fazer zoada. Né? A gente já comentou que colocaram um segmento de série que não era nem fazendo parte dessa série. Ficava alterando a ordem. Fizeram a maior bagunça. Não é à toa que depois, na hora dos caras montarem os DVDs... E vocês veem, né, gente, que tem busca, tem procura, as pessoas compram, né? Sim. É uma bagunça total. Quando esse episódio que a gente vai falar, quando ele foi exibido pela primeira vez, ele terminava com o episódio do Banquete das Bruxas, que é esse que é da Agnes Moorehead. Na segunda vez que a série foi passada na TV, eles tiraram o episódio e substituíram por esse segmento que a gente vai comentar. E, né?
enfim. É complicado. Só para justificar, porque vocês vão reparar. Se você falar assim, nossa, caramba, eu quero assistir, sei lá, vou Uhum. baixar de algum lugar. Você vai ter aborrecimento pela a alteração da ordem das coisas. É. Mas mesmo que se, por exemplo, o episódio da Agnes Moorehead, vamos dizer, esse release que a gente pegou, ele é a partir da segunda exibição que foi feita. E o episódio não está nesse release. A gente vai procurar uma ripagem desse segmento para poder falar para vocês. Ele não vai ficar de fora da nossa lista de Não, pode segmentos que nós vamos deixar. falar. Não, detalhe, que eu acho, que eu saiba, que eu andei procurando legenda para todos, os episódios estão todos, entendeu? Quando você encontra aqueles torrents gigantes com todas as temporadas, estão todos os episódios. Só que em ordens diferentes. Tem aqui você tem o Vincent Price, tem um episódio aqui que é a Classe de 99. Ele tá em outro Blu-ray no final da temporada, às vezes tá na terceira temporada. É uma verdadeira zona mesmo, entendeu? Mas tá fora da ordem. Pra resumir, gente, acompanha com a gente, lê na descrição direitinho, seja do podcast, seja aqui no YouTube, e acompanha o release que a gente legendou, que está certinho conforme o que a gente tá falando, né? Certo. É E, isso. bom, muito bem. Muito bem, muito bem. Pô, da outra vez o Marcos começou, né? E dessa vez eu quero pedir licença para eu começar e fazer a narração para vocês do primeiro episódio, que eu acho, tô começando a ver uma tendência aqui de que o primeiro segmento do episódio, ele costuma ser um dos melhores segmentos do episódio mesmo, né? Só fala assim, vou entregar logo de cara o melhor que eu tenho. Eu fiquei com essa sensação, pelo menos, né? De que aqui o Morte em Família, a Death in Family, é um ótimo segmento, interessante, é curioso, assim. Eu vou falar um pouquinho de como é que foi a história e vocês vão acompanhando e depois falando pra gente também o que vocês acharam. Esse Certo. segmento aqui, ele foi escrito pelo Rod Serling, baseado aqui num conto da Miriam Allen DeFord, tá? Essa autora e tal, eu fui ler a história dela, né? Porque a gente fica curioso pra saber quem é a pessoa que escreveu. E ela era uma sufragista, feminista, socialista, uma pessoa com grande relevância dentro da história mesmo política, né, do feminismo, e também uma mulher que escrevia muito ficção científica, né? Então, se você vai procurar, ela tá até na listagem de sufragistas famosas, de mulheres importantes dentro do sufrágio, né? Porque o sufrágio quer dizer o direito da mulher ao voto, né? Então, é interessante a história dela. Claro que eu li um pouquinho só por cima, mas eu achei maravilhoso saber que a segunda vez que a gente pega aqui uma autora, né, Marcos, que a mulher é fantástica, né? Não é a primeira nem segunda vez que o Rod Serling parece que escolhe a dedo, né? Fala, nossa, eu vou pegar essa autora de ficção científica aqui que é fantástica, né? Então, eu acho que o Rod Serling propositalmente queria trazer contos de escritoras, trabalho de mulheres assim importantes, como essa, né, como a Miriam Allen Gifford. Ela era uma escritora muito prolífica, né? Ela era muito do crime também, do suspense policial. Quem leu aquelas antologias do Alfred Hitchcock, que apresenta histórias do Alfred, que na verdade eram escritas por vários escritores, ela tem vários e vários contos publicados nas revistas de antologias que o Alfred Hitchcock, entre aspas, né, fazia coletânea. Na verdade eram coletâneas de escritores de policial, né? de suspense, que punha o nome do Hitchcock. Nem era ele que escolhia coisa nenhuma, né? A gente sabe. Claro. Ela chegou a escrever para Ellery Queen. Ela escrevia também muito true crime. Ela escrevia livros e textos e reportagens sobre crimes reais. Sim. Escrevia biografias. Além de escrever muito conto policial, centenas deles. Enfim, ela era uma escritora tanto de não ficção quanto de ficção científica e muito de literatura policial também. Muito prolífica, produziu muito durante a vida e muito importante. Além, que você já citou, né, dela ser uma pessoa membro do Partido Comunista nos Estados Unidos, ela lutou muito, né, escreveu textos sobre a situação das sufragistas na prisão, porque os movimentos, né, pelo voto das mulheres foram, não só nos Estados Unidos, como em vários locais, foram reprimidos violentamente e com prisão das mulheres que estavam lá protestando. Sim. E tudo mais. Enfim, muito importante esse episódio ter trazido a oportunidade de falar dessa pessoa.
Ah, muito legal, legal. Não, é bom você ter comentado também, porque a gente gosta de evidenciar, né? Essas coisas são importantes, né? Uhum. E é bem que você falou, né? Que ela gosta de crimes. Que bom que vocês vieram à nossa pequena amostra. Para os mais exigentes de vocês, aqueles eleitos que levam a arte seriamente, nós admitimos sem pedir desculpas que não encontrarão as obras dos mestres aqui. Porque nesta exibição em particular, escolhemos nossos quadros mais relacionados com o terror que com a técnica. Aqui vemos um gótico americano, com sua costumeira inclinação para o luto, túmulos e lágrimas. E o olhar desolado dos que ficam. Geralmente choramos enterros pela perda de alguém. Um ente amado, pobre, infeliz, que não mais caminhará sobre a terra. Ele ou ela ocuparão 7 palmos dela. Nunca mais serão vistos ou ouvidos. Mas nós acreditamos que isso faça parte de uma lei natural a que nós endossamos. Mas este quadro aqui, isso nós garantimos, contorna essa lei. Intitula-se Uma Morte em Família. Ele nos oferece um novo aspecto da morte e vai apresentá-los a uma grande família que vive aqui, na Galeria do Terror. Né, que Uhum. tá assim, tá um homem em sua casa, assim, é uma casa funerária, né? Porque nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tanto que eu faço podcast sobre Six Feet Under, né? E eu até comento sobre isso, sobre questões que são muito americanas, e uma dessas, com certeza, são as casas de família, que também são casas funerárias, né? Do trato funerário. E ele tá lá tocando um órgão, esse ator, né? O Ed. Qual é o nome dele mesmo? É. E.D. Marshall. Ed Marshall. Isso. Uhum. O pessoal vai lembrar dele, ele é o jurado número 4 do 12 Homens e uma Sentença, por exemplo, né? Então acho que o papel talvez... Ele também é daquele filme Torá, 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 e... não sei se você vai lembrar, a gente, na época, quando a gente falou do Rod Serling, né, a gente fez aquele especial sobre a vida Especial. dele, Uhum. a gente falou de outros escritores de teledrama que foram muito importantes. Um deles é o Reginald Rose. Sim. E esse Reginald Rose, ele criou uma série chamada Os Defensores. Era um pai e um filho advogados que defendiam causas ali, que ele aproveitava, né, as causas que esses caras defendiam para fazer crítica social, criticar os problemas da Nunca sociedade assisti. americana. O E.G. Marshall, ele fazia o pai, o advogado pai, nessa série. Ah, que legal. Então é um cara, assim, Ele, importante, ele tem uma né? atuação muito boa no episódio, é muito contido, é muito contundente. E ele, você vê assim que ele é um senhor, ele tá tocando um órgão, né, na casa dele. É até uma coisa impressionante você ver um órgão, né, numa casa, numa residência. E Uhum. estão lá batendo na porta. Batem, batem, batem. Ele resolve parar, vai lá atender. E são 2 homens para entregar um corpo, né? Aí eles vão conversando, né? Os caras falam assim, ó, esse corpo é tal, é para ser enterrado tal dia, já tava não sei quanto tempo, já era para ter sido entregue, demoramos, nos atrasamos. E deixam lá uma quantia mínima de dinheiro e nada de serviços fúnebres que tenham flores, etc. E mais coisas. E ele, o agente funerário, ele começa a fazer perguntas, mas e aí, e a família, né? Como é que vai ser? E as flores? E as carpideiras? Né? E a pedra, a pedra tumular? Os atendentes, tem um deles particularmente que começa a se irritar muito. Ele fala assim, não tem nada. O que você tem aí é o que ele tem. É um caixão de pinho, o mais simples possível. Nada de flores. Se você quiser colocar alguma coisa, você que coloca no seu bolso. Se irrita Hum. com ele. Ele lamenta lá, ele descobre o rosto do homem morto, que vê que o homem é um homem de 81 anos, né? Viveu muito. E ele fala, lamento muito que você tenha essa espécie de passagem pelo mundo, né? Que assim seja o seu fim, né? E aí, no Uhum. outro dia, você vê que ele tá ali com outras pessoas se enterrando um caixão simples de pinho. Tudo bem, né? Nesse meio tempo, quando ele volta desse enterro, né? O agente funerário e mais 2 pessoas, não tinha ninguém no enterro, né? Veja bem, era um enterro de uma pessoa que foi esquecida, né? Totalmente, não tinha familiares nem nada. Aí ele tá voltando, tá uma chuva muito forte, os policiais estão na estrada, param o agente funerário no seu rabecão. E ele fala assim, o que foi, né? Ah, o senhor verificou uma pessoa por aí e tal, nós estamos procurando um fugitivo, uma pessoa perigosa que atirou num cara no posto de gasolina. Aparentemente ele também foi ferido e tal. Não, ele fala que não viu nada, ele tava no enterro, tá voltando pra agência e volta pra casa. Quando ele volta pra casa, ele tá lá arrumando as coisas dele, lá naquela casa
gigante, né? Tá uma casa elegante, antiga. E tá lá, aparentemente comemorando alguma coisa, né? E apagando as luzes como se fosse se recolher, né? Ir pro andar inferior, né? Aí do nada uma janela se quebra. E entra um homem jovem, ferido. E fala assim, fica quieto, né? Senão atira em você, ele tá com uma arma. Ele tá armado e ele ameaça esse senhor e fala assim, ó, fica quieto, eu estou procurado pela justiça. Eu preciso de um lugar para me recolher, eu preciso de um carro, eu preciso de roupas secas, eu preciso de dinheiro. Só que o senhor, ele vai tratando ele com muita generosidade, com muita paciência e tal, e ele vai ficando mais calmo, né? A partir daqui, eu vou deixar nesse ponto especificamente, para que a gente possa desenvolver um pouquinho mais o final, né? Mais depois, mas é basicamente isso. Ele acaba se encontrando então com esse cara, que é o Desiarna Júnior, e é um cara ferido, desesperado, e ele é um homem muito calmo, muito tranquilo, é um homem que ele sempre, pelo jeito, lidou com a morte e com o desespero alheio, então ele é acostumado a ser sóbrio, calmo, né? Então tá nesse pé, ele acalmando esse jovem desesperado e muito perigoso, vamos lembrar, né? Ele afinal ele é um fugitivo, enquanto a chuva lá fora tá, né? Tá explodindo e a situação a princípio é essa, vão ter surpresas pro final. Certo. Bom, o jovem que você citou, ele é vivido pelo Desiarna Júnior, que não é muito difícil da gente saber que ele é filho da Lucille Ball e do Desiarna. Eu fiquei né? chocada, um jovem muito bonito, assim, achei ele talentoso, gostei dele. Ele apareceu, obviamente, em muitos episódios das séries da Lucille Ball e do Desiarna, né? Porque como seria diferente? Sim. E ele interpretou o Desiarna pai no filme Reis do Mambo. Caramba. Né? E ele tem uma curiosidade aqui, uma fofoquinha, que se podendo introduzir uma fofoquinha não é ruim, né? Você sabe que o Sean Astin, o autor, né? O ator Sean Astin, o Sam, o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? Ele é filho da Pat Duke, aquela atriz importante dos anos 60, 70, atriz do Vale das Bonecas, né? Olha que legal. Só que ele não é filho do John Astin, o comediante John Astin, ele é filho adotivo. Olha! Né? A Pat Duke, ela acreditava que o pai dele, do Sean Astin, era o Desiarna Júnior. Será ela que... teve um relacionamento. Não fizeram DNA, não fizeram ratinho, não fizeram nada. Não, aí é que eu vou chegar. Diga. Ela falava pro Sean Astin, cara, ele é adotivo, ele falava, pô, mãe, quem é o meu pai biológico, né? Não é o John, quem é meu pai? Não, eu acho, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que teu pai é o Desiarna Júnior. O Sean Astin falou, ok, foram apresentados e ficaram muito amigos. Ele falou, pô, cara, tu provavelmente é o meu pai e tal. E aí ficaram amigos, foram apresentados e resolveram fazer um teste de DNA. Pra saber, porque ele queria muito que o cara fosse pai dele. Mas não era. O verdadeiro pai do Sean Astin é um cara com quem a mãe dele foi casada durante um mês. Enfim. A mãe do Sean Astin era uma porra louca do caraco, né? Também, né, malandro? Da hora. E tal, exatamente. O pai dele, o Michael Tell, é um cara que acho que não é ator, não é do showbiz, enfim. Mas ficou a amizade do Sean Astin com o legal é o John Astin que criou, né? Porque pai e mãe é quem cria, né? Quem criou que sabe, né? Que deu amor, deu atenção, deu tudo, né? Que legal, interessante essa história, né? E ela ficava falando assim, ó, eu acho que o teu pai é o Desiarna Júnior, hein? Ó, tu é neto da Lucille Ball, hein, Xanassi? Já pensou? Né? Mas não foi o caso. Mas enfim, e aí, como você mesma falou, né? Esse nosso amigo aí, o dono da casa funerária, ele tá lá e o rapaz fala pra ele, né? Você já citou isso, inclusive. Eu quero só... Chega uma hora que o rapaz ele já tá quase desfalecendo, ele desiste de querer obrigar o cara a roubar o carro do cara pra fugir. Ele fala, só quero meia horinha pra eu descansar aqui, tá? Ele tá meio desfalecendo, que ele tá tendo uma perda de sangue grande, né? Esse moleque que é o bandido, né? Isso. Quando ele acorda, aí o cara dá um sofá pra ele deitar, cobre ele com um casaco pra ele se aquecer e ele dá uma boa cochilada. Ele já acorda um pouco melhor, o rapaz.
E aí, Mas quando ele a acorda, casa tá ele... toda silenciosa, não tem nada. Ele falou, cadê esse senhor? Que o nome dele é Jared, né, do senhor, né? Que é o agente funerário, né? Só que ele vê que lá do porão tá vindo... Ele é um bom companheiro. Que ele já tinha visto isso antes, é que eu não mencionei. Isso. Ele viu que ele tava cantando uma música pra um senhor sentado. Aí ele bate o olho e era o quê? Era o defunto que ele não enterrou, né? Só que agora, quando ele for descer, vai ficar vendo, ele é um bom companheiro e tal. Lá embaixo no porão, não tá só o senhorzinho. O cara, basicamente, fez toda uma família, né, Marcos? Duas crianças, mulher, 2 idosos, negócio de... Meu, sinistro o negócio. É a esposa, as 2 filhas, o irmão e agora esse senhor que recém faleceu, né, aos 81 anos, ia ser enterrado, ele pegou pra fazer o pai dele, fez uma taxidermia no cara pra fazer o pai dele. É, porque tá ligado que nos Estados Unidos eles embalsamam as pessoas, né? Isso, Aí eles né? tiram todo o sangue da pessoa, troca por líquido, alguma coisa que tenha formaldeído, e tu fica ali muito tempo ali, né, meu? Isso me lembrou, na hora, eu lembrei daquele episódio do Mestres do Terror, o episódio Family, que é o do John Landis, né? Escrito pelo Mick Garris. Eu ia falar isso agora. Genial, porque a gente vai ficar diluindo recomendações aqui. Nós temos 2 podcasts, tá, gente? Isso é interessante o formato que a gente resolveu fazer nesses podcasts, que são outras pessoas falando. As pessoas assistiram e mandaram áudio pra gente. Putz, eu achei isso do episódio. Então é um podcast todo montado com leitores, ouvintes, amigos e tal. Pessoas que participaram em algum momento na nossa trajetória. Então na segunda temporada, né, Marcos? Tem o Family, né? Que é muito sinistro, gente. É um cara que também tem essa lógica de querer fazer a famíliazinha dele. Só que ele é um serial killer, né? Então é bem legal. E também tem o April Fool's Day, que eu acho que no Brasil saiu como Feliz Aniversário para mim. Que é de uma... É muito spoiler isso, mas é um slasher que até o nosso amigo Felipe Pereira deve ter feito... Acho que eu lembro que ele fez uma resenha sobre esse filme clássico dos anos 80. Que a moça chama um monte de amigos pra casa dela, só que vai... Acho que ficou com 2 títulos. Acho que ficou com A Noite das Brincadeiras Mortais também. Não lembro, mas tem um slasher que também tem isso de aniversário, de pessoal colocar a gente morta, sentada. Eu lembro do Cheiro do Ralo também, que não sei se você lembra, o cara não sabia quem era o pai dele. E aí ele queria, usando peças de coisas que ele compra, porque ele era antiquário, né, o personagem do Cheiro do Ralo. Ele queria montar um pai dele, um Frankenstein que fosse o pai dele, lembra? Bizarro. Então me lembrou também isso. Mas aqui o que acontece é que o rapaz, quando vir... né, essa cena, e nesse momento alguém bate lá na porta, né, e provavelmente o próprio dono da funerária fala pra ele, olha, eu vou lá atender e vou despachar o pessoal, vou falar, aí o moleque fala, não, dá licença que eu quero sair daqui, eu quero ir embora, não, mas se você sair agora... Ele acha nesse momento que o cara vai entregar ele. Ah, porra, por que o cara ia entregar ele se ele é um louco do caraco, malandro, que cheio de morta, olha, sentada na mesa? Sabe o que eu acho? Eu acho que ele nem acha que o cara vai entregar ele. Acho que ele já olhou para aquilo e pensou, esse cara vai me botar nessa família. Não, é o tipo de situação que eu acho que o cara que era o criminoso falou, caraca, eu vou dar um jeito de vazar daqui de alguma maneira, que esse velho é um louco do caramba. Ele já tava preferindo a polícia. Ele tinha sido condenado a 99 anos de prisão, ele já falou, olha, tô preferindo os 99 anos de prisão do que ficar aqui com esse maluco. Isso mesmo. Não, e aí acaba tendo uma briga que a gente não vê, né? Porque aí que tá o plot twist também, né? Aí os policiais lá fora na porta escutam um tiro, arrombam a porta, né? E aí entram com tudo, descem, quando chegam lá no subsolo, se deparam com a cena. Que tá o moleque, o bandidinho, ele tá lá sentado, morto. E tá o Jared, o agente funerário, assim, com uma taça. Agora a minha família tá completa, ó. Tem aqui o meu filho. Aqui a festa era uma festa pra receber meu pai, que era o defunto que ele não enterrou. E tal. E mostra as pessoas lá. E quando ele vai tomar um gole, assim, na taça, aí ele cai, né? Sinal que... Ou seja, de alguma maneira os 2 se mataram, né? Naquele momento, né? E esse episódio termina assim. Eu achei que...
Pô, eu achei um episódio muito legal, gente. Muito legal pra quem gosta de terror. E é o tipo de história que você conseguiria facilmente imaginá-la como um filme, né, Marcos? Ela poderia ter Uhum. mais rendimento ali, tranquilo, né? Pegar mais perturbações. Até a gente falou, o Marcos lembrou do Master of Horror, né? E é um episódio de 50 minutos, né, Marcos? Né? É bem maior e tal. Tem um esquema de ter Uhum. uma família que se muda pra rua, né? E você fica temendo Uhum. pela família, fala, nossa, meu, será que ele vai querer matar esse casal que acabou de chegar na rua? E por aí vai. Uhum. Assistam, gente. Não é difícil de arrumar e pra variar, a gente tem no nosso canal do OkRu também, tá? O Mas você Family. vê, quando é o Rod Serling escrevendo, como é que é outra história, né? Ah, Porque ele elegante. começa ali com os caras trazendo o corpo lá desse senhor, e o cara, o personagem lá do cara da funerária, horrorizado com o desprezo que os caras têm, né? Pela ausência de ritos fúnebres. Pô, o cara não vai ter direito a uma coroa de flores, não vai ter direito É. a uma A lápide, gente fica chocado né? pela maneira como os caras tratam aquilo com desprezo. Que Uhum. ele fala assim: por que você tá perguntando se ele vai ter flores ou se vai ter carpideira? Você tá achando ruim, paga você. Inteiro com Uhum. desprezo, sabe? Dá uma dorzinha no coração, né? Isso. É uma coisa perturbadora pra caramba, mas de certa maneira parece que esse personagem ele preza, né? O que essas vidas significaram, né? O que aquele ser significou pro mundo e tá sendo descartado como se fosse Isso. lixo. Então, pra ele que não tem família, pelo que eu pude entender, é uma pessoa a mais pra família dele, né? Uhum. Mas não deixa de Isso, ser perturbador. Tem duas isso, meninas, tem mais uma mulher e por aí vai, isso. entendeu? Mas você vê como o Serling ele se dá o trabalho de criar motivações para esse personagem, fazer a gente entender a psicologia torta dele, e é muito bacana isso, né? Mesmo num episódio que relativamente é simples, é, tem um plot twist pra gente dar risada e tudo mais, Aham. e elementos claros de humor ali. Você vê Tem. quando é o Rod Serling, como os elementos mórbidos com os de humor, eles se encaixam ali. Aí ele Sim. consegue fazer né, trabalhar um pouco esses dois aspectos da narrativa. Então É. né, a gente não falou desse diretor. Ele vai ser o diretor dos 3 primeiros, né, Aham. segmentos. O Janot Svark, acho que é assim que Nossa, se pronuncia o ele nome tem dele. um sobrenome estranhíssimo. Eu sei que quando começou a dar esse rolo todo da emissora, né, a emissora fazendo zoeira com o trabalho deles, eles ficaram desesperados, né? Falaram, não tem o que fazer, porque a gente assinou o contrato, os caras fazem Sim. o que querem, inclusive a porcalha o nosso trabalho todo. Então, Uhum. é muito triste, sabe, tudo que aconteceu, porque pelo jeito que se falava, é meio que quase um desprezo pelo trabalho do Seren. Sim. A meu ver, tá? A minha opinião. Se a Uhum. emissora chega e fala assim: olha, eu quero agora uma série que ela não tem nenhum conteúdo filosófico, não, tá? Eu quero só que seja alegria, só coisa alegre, eu quero outro público e tal. Então tá se desfazendo do trabalho do cara, Sim. né? Que o que sobreviveu até Uhum. hoje, e eu penso, né, que é um trabalho visceral, um trabalho importante, um trabalho relevante, é The Twilight Zone. Então, quer dizer que Uhum. você não quer uma série tão boa quanto, né? É estranho nisso, né? Você fala assim, ah, Sim. então eu não quero, eu quero. Isso é que eu tenho lido, né? Que os caras falavam que não queriam, ó, vê esse roteiro aí. A gente quer uma parada leve, boba mesmo e tal. E, porra, isso daí é foda. Por que chamaram o Rod Serling, então, né? Só pra Isso. apresentar? Quer dizer que isso é Uhum. porque vamos colocar assim, a categoria do trabalho de alguém premiadíssimo, como era o Rod Serling, pra utilizar pra ser um chamariz pro seu trabalho, sendo que o seu trabalho é um trabalho que Uhum. é inferior, querendo ou não, ao trabalho que o Isso. cara tinha, Uhum. né, anteriormente. E os episódios aí que você tem o Jack Laird escrevendo, você vê que é sofrível, né, o O Jack negócio. Mas Ledger era enfim, péssimo, esse cara. Meu Deus. esse Jeannot Svark, ele é francês de nascimento, mas ele trabalhou nos Estados Unidos muito tempo. Ele fez muita coisa, não vou citar tudo, óbvio, mas ele dirigiu episódios de muitas séries como Kojak, por exemplo, e mais recentemente Fringe, Grey's Olha, Anatomy, Fringe, então Boston Legal. é um cara, ele devia estar velhinho quando dirigiu Fringe, hein? Isso. Caramba, porque se ele é um cara dessa série aqui, antiga, e veio até depois dos anos 2000 com Fringe, hein? Caramba. Ele dirigiu episódios de Além da Imaginação dos anos 80 e Olha. dirigiu também aquele filme que você deve ter assistido, que é o Em Algum Lugar do Passado, por exemplo.
aquele filme lá com Christopher Nossa, Reeve, basicamente é um baseado. dos filmes que eu mais gosto. Uhum, ele é o diretor desse filme também, baseado no livro do Richard Matheson, né. Adoro, Enfim, é então é tão um cara que sensível esse filme. ele é um cara que ele tem competência, né, esse diretor. E é um deboche com o trampo dos caras, assim. Você vê que quando é pra gente elogiar, a gente elogia, né? Mas isso daí que fizeram com a galera que trabalhou e tal, isso aí era foda, né? Se isso tudo Uhum. aí não ajudou o Rod Serling a ficar muito doente, eu não sei o que seria, viu? Mas é o primeiro segmento, que é o que a gente comentou, que a gente achou uma delícia, a gente achou muito legal. Depois vem aí mais um desses segmentos aqui, que é, a gente chama aqui. Até que eu achei que esse daí, acredite se quiser, que é o The Merciful, ele é escrito pelo Jack Laird, é baseado numa história do Charles L. Sweeney Jr. Uhum. É, esse é um pouquinho menos, vamos colocar assim, não é tão ruim quanto os anteriores, eu achei isso daí, porque esse aqui pelo menos tem uma coisa de surpreendente, né, de você Uhum. tá esperando uma coisa e depois acontece outra, né? Você quer contar esse daí? Isso, esse episódio, como você falou, ele é baseado num conto do Charles L. Sweeney Jr. e o nome do conto original é Soft Sweet Sleep, né? Um sono suave e doce. E ele é uma brincadeira em cima, uma brincadeira em cima do conto do Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilado. A gente começa o conto, a gente tem um senhor que está numa cadeira de balanço, o senhorzinho, e do outro lado da sala está sendo erguida uma parede de tijolos pela esposa dele, né? E E ela tá lá conversando com ele, na. né? Ah, Isso, meu não, querido, meu fica bem. tranquilo, tá tudo bem, né? Uhum. Ah, meu querido, vai dar Você vai tudo ficar bem aí, certo. É melhor do que fica você ficar sossegado. sofrendo, né? E tá agonizando, né? Ela fica falando isso, né? E o cara Isso, né? assim, E o chateado. cara, mas meu bem, pera aí, como é que. Não, calma. Daqui a pouquinho o ar vai acabar, aí não vai ter mais problema, não vai ter mais sofrimento, mais dor, vai ficar tudo bem, tá? E ela vai lá fazendo enquanto ela tá acalmando o cara, botando mais uma fiada de tijolo lá Sabe na que eu acho, parede. sabe que eu acho que ela coloca tijolo, assenta tijolo melhor do que muito homem? Ela É, tá tava assentando tentando. rapidinho, a mulher é mó pedreira de mão cheia, viu? Tá louco. Em um determinado momento, quando ela tá quase terminando, né? Alguém toca na campainha, não é isso? Alguém chama na Isso, a porta? campanha toca. E o cara levanta da cadeira e vai subir a escada pra atender. A gente descobre que ela tá emparedando ela mesma. Ela tá se emparedando, né? Pelo jeito ela tá falando dela mesma, que ela tá Uhum, doente e tal, né? Dá uma coisinha, né, de tristeza, né? De falar, caraca, sim, ela tá consolando o marido, sendo que ela, coitada, que vai ficar isso. lá, né? Tanto que ela não Ela responde deve. quando ele começa a falar, estão tocando a campainha. Claro, a Isso. gente entende que o ar não acaba tão rápido assim, né? Mas não deixa de dar uma agoniazinha. E é bem Uhum, Edgar Allan Poe, sim, concordo contigo. uhum. O É casal é interpretada pela Imogen vivido. Coca, o nome dessa atriz. Ele é uma atriz super relevante, ela faz uma pontinha, E mas ela é uma o, atriz topzera mesmo, maravilhosa. e o E King o homem é o King Donovan. Donovan, isso? Eles eram casados na vida real. Ah, é? Nossa, que Sim, sim. sinistro isso, então, né? A Imogen Coca, ela se falou bem, ela era uma atriz. Ela era atriz da Broadway, ela chegou a ter um programa nos anos 50 de TV com o nome dela, em que ela fazia, né? Sketches também. E o King Donovan, ele tá no Vampiros de Almas, né? Se eu não me engano. Nossa, filmaço, filmaço. E é isso, e é um divertido, é um episódio que tem um plot twist até engraçado. Esse daí, dentre os sketches aí de humor que são intercalados nos segmentos, esse é um dos melhores, eu diria. Aham, aham, concordo. Tem piores, viu? Tem piores. Eu acho que o último que colocaram, que encaixaram aqui a moda maluca, não é um bom sketch, por exemplo, né? Que colocaram no final. Mas vamos lá. Queria que te pedir agora, se tu não se importasse, para você falar sobre o Classe de 99, que vai ter o nosso, pelo menos o meu ator fetiche pra vida, que se chama Vincent Price, né? Eu gosto de tudo no Vincent Price, na atuação do Vincent Price, na voz do Vincent Price. E aqui a gente vai ter o Vincent Price numa situação muito estranha, para dizer o mínimo, né? Mas depois a gente vai entender. Uma cerimônia de graduação pouco comum agora. Seu título, a classe de 99. Um conjunto de números e um par de olhos. Vamos caminhar atrás deles agora para lhes dar uma ideia de como chamamos o lugar. A Galeria do Terror.
o episódio se passa numa sala de alguma universidade, né? E o Uhum. Vincent Price, ele é um professor que ele está conduzindo uma espécie de exame final para graduação nesse curso que esses alunos ali estão Como é fazendo. que chama? É sabatina, né? Que chama isso, né? Isso, Sabatina, né? é. Ele fala, essa prova será uma prova oral, em que eu vou fazer perguntas aleatórias sobre a matéria, escolhendo a esmo aí alguns alunos, candidatos, e vão ter que responder. E aí, ele começa fazendo perguntas sobre ciências e é bem assim, ele cita um trecho de alguma coisa e fala para o cara completar, quer que o aluno dê datas, nomes de quem fez aquela descoberta. É um teste bem difícil e a gente fica impressionado com o quanto os alunos estão afiados ali, né? Tá na ponta da língua, né? Tá louco. Isso. Até que tem um momento em que um determinado aluno, ele não consegue fazer a resposta completa, e ele até fala, poxa, mas você pediu 4 nomes de cientistas, eu citei 3, e ele fala, ó, você é incompetente, cara, você só citou 3 dos 4 que eu queria, então você fica quietinho aí no teu canto, hein? Porque o cara ainda começa a querer discutir com ele dá um Santa Cláudia no cara. Depois, a coisa começa a ficar estranha realmente, porque depois que é concluída a parte da chamada oral de ciências, ele fala, vamos passar agora para ciências do comportamento. E aí, muito bem. Primeiro caso, ele pega ali um aluno que é um rapaz loiro, né? Pede pro cara se levantar e aponta para um outro rapaz que é um rapaz negro e fala, o que você pensa dele? O cara começa a fazer uma descrição escandalosamente racista. Aí dá uma raiva essa parte, né? Eu fiquei muito nervosa nessa parte aí. E a gente fica assim. E aí o Vincent Price olhando muito seriamente e fala, muito bem. O cara faz uma descrição escandalosamente racista do rapaz negro e o Vincent Price fala, muito bem, o que você pretende fazer em relação a isso? Ele fala, eu quero dar-lhe um tapa. Aí ele fala, então vai. Nossa, Ele vai lá, dá-lhe um tapa no cara. me incomodou. O Vincent Price depois vai perguntar para esse aluno negro que foi estapeado nesse exato momento e que sofreu essas ofensas racistas. O que você acha desse cara? Ele destrói, né? Ele fala, ele é um racista, ele é um frustrado, ele é um... Né? Ele também destrói, né? Ele não deixa barato, né? O negócio. E aí ele fala, e o que você tem vontade de fazer com ele? Ele fala, dá um tapa de volta. Aí o Vicente Paz, pois, vai lá. Assim, e o na cara moralzona, não sei se tu percebeu. O tapão que ele deu foi gostosaço, hein, cara? Foi Isso, daquele de foi mão bem dado. aberta, que tu dá-lhe que só faltou quebrar o pescoço. Foi um tapão bem dado. Na sequência, o Vincent Price chama uma aluna e fala pra ela, olha, tá vendo aquela outra aluna ali? O que você acha dela? E ela faz uma ele leitura... pergunta, qual que é a aluna aqui que você tem sentimentos ruins, algo assim, não é? Isso, Parada, aí ela... é fulaninha, é uma loirinha toda bonitinha, estilosa, pá, burguesinha, e ela é uma mina meio gorduchinha e tal, cabelo preso, vestimenta simples. Aí ela fala assim, eu acho que fulana, ela é muito elitista, negócio assim, né? Eu não gosto dela, ela parece uma dondoca, fútil, babá. Começa a falar uma parte de coisa, o que você quer fazer com ela? Aí quando ela se aproxima, ela vai e arranca o colar da mina e joga assim no chão com raiva, né? E tal. Então, a resposta também é uma resposta forte, né? São sentimentos muito ruins ali que são expressos, né? Quando a loirinha vai, ao contrário também, a loirinha vai falar com a mina, falar assim, pô, ela falou isso, o que você pensa dela? Falar, ela como é que é? White trash, pobre, né? invejosa, é uma pobre Chama invejosa. de white trash, que é os redneck aí, né? White trash, invejosa, inculta, bababá. Um monte de coisa que também soa como elitista. E quando ele pergunta o que quer fazer, ela pega o colar lá no chão, dá na mão da mina e cospe na mina. Saca? É uma parada assim, é puro veneno esse esquema aí, né? Você fica se perguntando, nossa, meu, o que tá acontecendo? Então, a gente tá assim pensando, que é isso? Mas é muito curioso. E em um determinado momento, o Vincent Price ele vai chamar um outro estudante e vai falar assim, olha, identifique alguém aqui da sala que você vê como um adversário ou um inimigo. E aí o cara, né, identifica um outro aluno, né? E veja bem, asiático. Um asiático, como alguém que pode ser um possível concorrente dele e um inimigo. E aí ele fala, o que você vai fazer em relação a isso? Ele fala, tem que eliminar.
E aí o Vincent Price põe uma arma em cima da mesa e fala, então vai lá eliminar esse cara. Ele pega a arma, só que ele hesita, ele não consegue atirar e no fim ele acaba atirando em Num uma cara lá. lâmpada. Uma Numa lâmpada. lâmpada, isso, numa Isso. lâmpada, verdade. O Cara, Vincent Price chama um outro aluno e fala, o que você achou disso daí? Aí ele fala, olha, eu achei que ele identificou o inimigo, mas não teve coragem de eliminá-lo, então ele é um traidor, ele que na verdade também ele também é um inimigo por ser um traidor. E aí o Vincent Price fala, e E aí? assim, é o tipo de discussão que você não precisa de muito para entender que são coisas que nós lidamos e que nós verificamos, são situações que a gente consegue identificar Uhum. regularmente na nossa existência, né? Ah, se aquela pessoa não mata o meu inimigo, é o meu inimigo. Quando a gente lembra, porque tá aí, não tá distante da gente, do bolsonarismo, que qualquer pessoa que fuja as ideias dos caras, que não compactuam com os inimigos que os caras acham que são inimigos, se tornam inimigos imediatamente, vamos lembrar, né? É assim que Sim. funciona, né? Nesse momento ele tá fazendo assim, ele tá fazendo alusão à luta de classes, né? O pobre contra o rico. Tá fazendo alusão às tensões raciais, claro, né? E também ao macartismo, né? A essa coisa Perseguição. Uhum. Exatamente. Então, você não quis atirar no chinês, é porque você também provavelmente é amiguinho dele, é comunista Isso. também, etc, inimigo. É a paranoia, né? É o discurso que o pessoal chama de discurso espantalho, né? Do medo, de você assustar as pessoas, né? E tal. Então é muito interessante. Você fica. Isso tudo mediado pelo Vincent Price, cara. Que ele tá. Você fica. Nossa, você fica se perguntando, né? Por que que esse professor botou uma arma na mesa? O que tá acontecendo aqui? Entendeu? É muito estranho. Esse terceiro aluno que ele chama, que identifica que o aluno que não conseguiu atirar no outro também é um inimigo, ele dá a arma pro cara e o cara, ele vai e atira no cara. A gente já pode entregar o final, quando ele atira, a gente descobre que o cara é um robô, né? Antes, um pouquinho antes, quando ele fala que não quer atirar no cara, que o segundo, né? Que não consegue atirar no estudante lá que é asiático, começa a dar um bug nos outros alunos. Isso, ele para, ele tem um mecanismo, ele tem uma espécie de interruptores, né? Luminosos, que ele para toda a sala de aula, fica todo mundo paradinho, estátua, entendeu? Tem uma hora que ele só aciona um para poder responder e tal. Ele começa a se perceber que aquela dinâmica e ali aquelas pessoas não são humanas, né? Isso. Elas estão emulando ser humanos. Isso. Ele chama o aluno que errou, né? A pergunta. E fala pro cara, a chance de você se redimir. Vai lá e faz direito agora. E ele vai, atira, e a gente descobre que eles são todas máquinas. A gente vai saber que a humanidade, por uma série de razões, ela tá com a população muito diminuída. E eles estão tendo que ser substituídos por máquinas. E aquilo é uma espécie de faculdade, universidade, onde a máquina, ela vai aprender o quê? Ela vai ter que aprender a ser o que o ser humano é. Preconceituoso, né? Egoísta, cheio de ódio, cheio de rancor. É muito triste isso, né? Não dá pra máquina aprender coisa boa, não vai aprender coisa ruim. As máquinas, para substituírem os seres humanos da sociedade lá americana, elas têm que conseguir reproduzir os horrores e o que os seres humanos na sociedade americana fazem de errado. É bizarro isso, cara. Então tem que aprender preconceito, discriminação, ódio. No final fica aquele lembra muito aquele episódio de Twilight Zone, o The Lonely, né? Que o cara, ele recebe uma mulher também artificial, né? Que ele se apaixona, depois ele é obrigado a destruir. E, assim, é interessante aquele corpo, aquele manequim e tal, né? Ali tem uma discussão que ela é colocada da maneira como o Rod Serling gosta de fazer as coisas, né? É colocada de uma maneira que não é evidente. Você vai ser obrigado a fazer uma leitura, né? De certa maneira. Nós, quando somos educados em sociedade para funcionarmos como cidadãos, somos ensinados a odiar, a discriminar, a ter ódio a desprezar quem tem menos do que a gente. Somos ensinados a desconfiar e a ter medo de culturas diferentes, né? Não, e até me lembrou uma coisa mó triste, né, gente, né? Mas é bom mencionar, eu sei que costuma datar o podcast, né?
Mas tem um caso dessa semana que a gente tava assistindo, a gente acompanha, né, de uma criança, porque era uma criança, gente, assim, sei lá, 10, 11 anos de idade, que tava pronunciando um monte de falas racistas e falando assim, é ótimo ser racista e tal. E isso daí tem a ver com o que a gente tá conversando nesse episódio, de certa maneira, porque você vê que as pessoas não nascem com essa concepção. Essa criança aprendeu isso aonde? Né? Tem que chamar os pais, só é coisa de chamar o conselho tutelar, né? Ver o ECA. As pessoas têm que ser responsabilizadas, meu, porque elas estão reproduzindo ódio de uma maneira tão, né? Que sangue nos olhos que a criança pega e fala isso sem menor constrangimento. E algum adulto foi lá e publicou no WhatsApp para todos verem, né? Então é tudo tão torpe, né? Tão triste, né? Quando você pensa assim que, pô, a gente quer que as crianças e tal tenham educação, né? Educação no sentido assim, aprender e ter o espaço lúdico de inocência, né, e tal. Nem isso tá sendo, né, permitido, né? O pessoal tá ensinando horrores, né? Então você vê um episódio como esse que você fica até meio assim confuso. Pô, por que que esse professor tá falando para esse aluno fazer isso, o outro responder e tal, né? E analisando as respostas. Porque estão sendo ensinados a fazer coisas ruins, na verdade, lidar com coisas ruins, né? Com sentimentos ruins, né? E isso é na questão né? É uma história que não é real, mas no mundo real tá acontecendo muito pior. Estão ensinando criança a fazer isso. Isso. Alguém pode falar, pô, mas que absurdo você fazer um episódio em que as pessoas numa universidade estão ensinando máquinas que vão substituir os humanos a odiar, discriminar. Você aprende a odiar e discriminar dentro de uma igreja, por que você não poderia aprender na universidade, né? Fazer arminha, né? E tal, né? Uhum. Bom, é pra lá, né? Mas a gente já quer tudo esquerdalha mesmo, lamento. Chegou aqui, caiu aqui de alegre, aqui só tem esquerdalha. É assim, gente. E depois desse segmento que é fantástico, o roteiro do Hot Série, vem o que a gente estava conversando aqui. Viria um episódio com a Agnes Moorehead. Mas, infelizmente, não. Vamos colocar assim. Não, eu acho injusto também falar infelizmente, porque tem um ator legal. Esse ator que participa aqui, que é o desse último segmento aqui, que é uma gagzinha, que pelo jeito eles gostam de terminar com certo humor, né? Ele é famoso porque ele era o Rei Tut, né, do Batman, né, Marco? Da o série do Victor Batman, Buono, o nome dele. Da série do Batman de 66. O Victor Buono fez muita coisa na televisão e no eu cinema. lembro dele fazendo o Nero, né? Eu tô viajando. Mas ele não fez aqueles imperadores romanos, sei Não, lá, eu não lembro dele fazendo Nero. Eu devo estar Mas viajando. ele é o pianista aproveitador e mau caráter do o que terá acontecido a Baby Jane. Ah, tá. Que ele quer se aproveitar da a Baby Jane, que tinha sido uma estrela mirim, né, famosa, né, a personagem lá da Bette Davis, e ele quer enganar ela para tentar conseguir algum proveito, alguma vantagem, mas no fim ele vai se dar mal, né? Então esses dois papéis talvez sejam o que o pessoal mais lembre dele, mas ele fez muita coisa. E ele vai estar contracenando aí principalmente com a Kathleen Cordell. Ela também fez muita coisa na TV, mas o papel mais importante da vida dela, porque quem participou desse filme se torna imediatamente o papel mais importante da vida da pessoa, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Né, e eu tô vendo aqui, ela é uma artista clássica também, né? Pra caramba. Participou daquela série Dragnet. Participou de um filme chamado A Meia Luz, que é um filme de 1940, né? E ela era uma atriz do cinema, não do cinema mudo, acho que já era do cinema falado. Mas fantasticamente linda. Aqui ela já tá uma senhora, né? Mas ela fantástica, assim. É uma guerra de olhos verdes ali, né? Porque o Victor Buono com os olhos super verdes e ela com um olhão verdão também, né? Eu sei que tá aquela dinâmica lá na sala. Ele é um cara que tá sentado ali no escritório, ela é visivelmente ali a chefe daquele escritório, e ele tá ali para contratar um serviço. Aí ela fala pra ele, você sabe que aqui a satisfação é garantida, né? Ela só não coloca o seu dinheiro de volta, mas tem satisfação garantida. Tem uma plaquinha atrás, né? Uma plaquinha atrás dela. Aí ele tá lá, vamos ver. Aí ela começa a mandar aparecer as moças. Se fosse hoje em dia, você ia achar que as meninas eram, sei lá, né? Escort girl, né? Mas não, aqui é tudo secretária, né? Essa daqui ela sabe taquigrafia, coisa que o jovem nem ferrando quer saber hoje em dia. Tem gente que nunca nem viu. Eu ainda fiz curso da datilografia. Essa aqui sabe datilografia, taquigrafia, fala 2 línguas, bababá. Ele olha pro corpo das minas. Não me serve, não quero.
Aí você vai. Essa situação vai se reproduzindo mais 2 vezes, né? Aí chega outra, essa daqui é sensacional. Ela sabe isso, babá. Ele olha, regula a mina de cima a baixo, não me serve. Aí ela chama depois fala assim, essa daqui não é muito nova e tal, ela não é muito bonita, coisa que eu fiquei bem puta quando ela falou isso, né? Beleza não é muito forte dela e tal, e entra uma senhora com aquelas áreas de secretária super séria. Ele fala que ela tem 20 anos de experiência em secretariado, tem um currículo excelente e tal, né? Ele olha pra mulher assim, não me serve. Aí ela fica toda transtornada, né? A mulher atrás da mesa do escritório. Ai, meu Deus, mas eu falei pro senhor que satisfação era garantida, o que eu faço da minha vida, não sei o que e tal. Aí, desse meio tempo, entra uma mina, assim, gordinha, toda esbaforida, assim, de um legging de moletom e o caraca. Entra guardando coisa no arquivo lá, abaixa, até deram mó close na bunda dela, né? Mó bundão, meio gordinha, bastante carne. Aí ele fala, nossa, essa daqui sim, papapá. Aí você fica, what? O que tá acontecendo aí, Não, cara? e a mulher da agência fala, poxa, mas ela não é boa taquígrafa, ela não é boa datilógrafa, Não faz ela café direito, ela é meio ela é horrível. desleixada e tal. Aí ele assina um cheque pra ela, não, mas essa é a perfeita pra mim, pode aceitar o cheque. Aí ele abre ali a bolsa dele, ali uma valise que ele tem, e começa a pegar um guardanapo, pegar um garfo, faca. Aí você saca, né, que o cara era canibal. Aí você fala, foi. Porra, né? Tão idiota. E detalhe, Que bobo. o Jeannot Svark teve que Filmar isso. filmar isso. E ainda Esse chamaram o Victor episódio, Buono pra isso, a isso. Catherine Cordell pra isso. Quando foi exibido pela primeira vez, a Night Gallery, esse episódio ficou de fora, ele não foi nem exibido, nem trocado, porque tem um né, de tom local. meio sugestivamente sexual, né? Se for Isso. parar pra pensar, esse negócio dele manjar as minas e vão entrando as minas, eu entendo qual é que foi a dinâmica deles descolarem nesse episódio. Ele ficar manjando as minas, ai, não me serve. Aí a outra que é véia não me serve. E tal, aí vem a gordinha, aí na moral, ali é erro da direção, né? A mina foi abaixar pra pegar um bagulho no arquivo, filmaram a bunda dela legal, entendeu? Aí Mas não, foi de propósito pra perceber que ele tava a gente cobiçando... entende que é por causa de comida, é porque ele quer comer as carnes, Isso. tá ligado? No sentido literal mesmo, né? Isso. E aí, se ele foi lá porque ele quer alguém pra ele devorar, né? Literalmente. Precisa ir lá. Né? Vai. Não, Se tu é um canibal, faz na parada escondida, maluco. Isso, e precisa da mulher da agência ficar citando as capacidades que cada candidata tem enquanto secretária. Eu acredito que é porque que ele não falou que era pra comer. As minas no sentido literal, não é bíblico, entendeu? Sim. Então Mas, ele deve ter enfim, falado, tô precisando de uma mina da hora, assim, pra servida. Aí ela chegou e falou assim, aqui só satisfação garantida, o senhor vai sair daqui com mulher, tá ligado? Aí é uma piadinha muito tosca, o pessoal deve ter olhado pra esse segmento e falar, pô... ruim Jack demais Led, isso daí. vai te catar teu coquinho, vai enxugar gelo. Porque Sim, assim, é engraçadalho? É piada de tiozão, cara. É piada do tio bêbado, chato pra caralho de short jeans. Quem escreveu essa bomba desse segmento foi o Jack Laird, né? Que a gente já tá pegando até a assinatura do cara, né? Não, aí você consegue entender por que chegou certo momento que o Rod Selling começou a infernizar a vida dele e falar, cara, para de fazer essa merda, entendeu? E, para de fazer série. Para de fazer essa merda. E aí você vê que a gente vai chegar lá, porque na terceira temporada essas gags vão vazar, vão embora. Porque o público também não deu bola pra isso. Entendeu? Foi um erro que os caras mantiveram esse erro, né? E tal. Foi bom pra que alguns atores tenham ganhado um dinheirinho. Tomara que tenha dado pra dar uma graninha pra fazer uma viagem, pra reformar um banheiro e tal. Mas ali não funciona. Aliás, tira o pessoal do sentimento que a série tem. Porque na primeira temporada a gente tem episódios bons e ruins. A gente fez os podcasts e tem as nossas críticas. Mas basicamente, cara, tem episódios que assim, às vezes eram 2 segmentos e bons, cara. Não é, Marcos? Os 2 bons, e tu falava, nossa, fantástico esse segmento, fantástico esse também. Que enfiaram uma coisinha no meio. E não tinha nada que atrapalhar, porque na verdade, esse tira o teu humor, né? Na verdade,
atrapalha de você estar no clima para apreciar Verdade. um episódio que vai ter elemento de terror, que vai ter elemento de tenso, né? E aí fica essas bobagens assim. E se fosse algo de humor muito bem feito, também talvez não tivesse tanto problema. Ia destoar, mas pelo menos você fala, pô, que sketch de humor legal. Que Não, não e é o detalhe, caso tem aí. É sketches ruim boas de demais. humor. Detalhe, a série tem, e fatalmente escritas pelo Jack Laird. Mas algumas não funcionam. Essa daí ó, a gente acha bobinho. E não é nem que a gente tem mau humor, ela é só boba mesmo, entendeu? A maneira. É claro que tem essa coisa da série ter envelhecido, né? No sentido de que você vender como humor um cara analisar o corpo feminino dessa maneira e descartar como interessante ou desinteressante pra ele é questionável. Mas vamos combinar, né? Nessa época já tinha uma luta feminista. Inclusive tem aqui, a gente tem o primeiro segmento, é uma feminista, uma socialista, né? Eu Que a du- história, o Rod Serling se inspirou na história que ela mandou, não, que ela tinha, que era dela. eu Então, duvido é que de mau gosto, esse na verdade, esse segmento. A verdade é que ele não é engraçado e é um pouquinho de mau gosto, né? eu duvido que ele tenha tido graça, inclusive na época. Então, Né? jogar esse episódio pros confins do universo da série, entendeu? Porque o pessoal fica pensando, onde é que eu vou encaixar isso daqui, né? Porque pelo que eu Uhum. pude entender, se você for ver, vários episódios estão com ordens muito alteradas, entendeu? Então parece que o que The Twilight Zone tinha, que veja bem, a gente comenta, se você nunca escutou nossos podcasts, eu recomendo profundamente que você escute. Tem momentos pra você ver que Rod Serling insistiram com o Rod Serling que fosse gravado de uma maneira inferior os episódios. Fossem gravados estilo tipo VHS, entendeu? Coisa que acabou com o episódio. A qualidade, entendeu? Ficou ruim e tal. São episódios que não tem remasterização que salve. Acho que são 6, né? São 6 ou 8, eu não São lembro, 6 gente. episódios gravados em videotape. Em E, videotape. Isso, a palavra é essa, é videotape. porque E nessa época o Rod Serling ainda tinha a batuta do bagulho, brigava pra ter o espaço dele de decisão. E mesmo assim conseguiram essa arte. Já em Night Gallery, que ele não tinha poder de decisão, você vê o que aconteceu. São episódios que você tem um episódio legal, escrito por ele, entendeu? E aí depois vem uma besteirinha. Aí tem um episódio legal, mais outra besteirinha. Ficaram fazendo isso, basicamente, né? E não é falta de Uhum. humor da nossa parte, sim, porque isso daí, na verdade, estraga a percepção do episódio. Eu penso que sim, entendeu? Sim, você teve um episódio tão provocativo quanto esse da classe de 99 É, e imagina logo em seguida você assistir essa bobagem desse episódio do sim. Satisfação Garantida, né? E como eu sei É que duro. implicam muito comigo, tem uns haterzinho bem chatinho aí, porque eu sou feminista e, cara, eu sou a gestora do podcast. Se você não gosta, você vai ter que escutar outra coisa, tá? Eu questiono, sim, coisas que mesmo entendendo, assim, um recorte da época, a gente tá falando aqui dos anos 60, né? E tal, que é claro, né? Muita coisa que passava na TV, aqui no Brasil, muita coisa que passava nos anos 80, 90, gente. São coisas absurdas. Mas a gente se pergunta se por que o episódio, esse segmentozinho ficou meio perdido no limbo? Porque tava incomodando, gente. Porque tava incomodando, porque não estava funcionando. Ele não tinha humor, Uhum. entendeu? E ele não tinha graça, não tinha. Ele era meio sem sentido, né? E a gente sabe que tem muitas coisas nessas séries antigas que os caras pecam um pouco, né? Na maneira como eles desenvolvem, né, personagem. E esses segmentos aqui, essas coisinhas, né? Muitas delas não ficaram legais, não. Mas tudo bem, a gente vai continuando, vai assistindo, vai gravando os programas. Essa temporada aqui é uma das maiores, né, gente? Só pra avisar, porque talvez eu não tenha falado na outra vez quando a gente gravou, que os podcasts vão sair segundas e sextas-feiras, tá? Sempre no YouTube, no Spotify. Então você pode deixar assinado o seu feed aí direitinho pra receber os podcasts assim que eles saírem. Mais do que isso, no YouTube você se inscreve no canal, você aperta o sininho, né, para você receber notificação. Você aperta para receber notificação, que vai estar religiosamente lá os programas bonitinhos no ar, né? E é isso, né, Marcos? Mais aqui um podcast. De maneira geral, assim, o que você vê como ponto alto e como ponto baixo? Olha, como ponto alto, na verdade, dessa vez eu acho que são os 2 episódios aí da classe de 99 e Morte na Família.
Né? Um episódio que tem um plot twist interessante, um episódio curioso, e o outro que é muito provocativo. E o ponto baixo é esses dois esquetes de humor, mas principalmente o último. O último é uma pena, porque se o episódio, quando foi transmitido na retransmissão, terminava com esse esquete de humor, ele termina numa nota muito baixa. É uma pena, né? Uma pena. Não, eu até que achei que esse da esposa e do cara é legal, interessante, né? A gente, logo de cara, você realmente, até por causa da iluminação e tal, os caras são inteligentes. Eles fazem de uma maneira que tu não consegue sacar que aquele homem, ele que tá livre e a mulher que tá se emparedando. Então, você acaba Isso. sendo surpreendido. Eu amei mesmo o Morte em Família, achei fantástico. Eu acho que eu gostei mais ainda do que do Classe de 99, que eu acho muito provocativo, né? Mas eu amei muito esse daí, então, pra mim, o ponto altíssimo foi esse daí, o Morte em Família. Ah, legal, legal. É isso. E, gente, obrigada pela audiência, obrigada pela paciência. A gente tá fazendo esses programas muito porque a gente quer pra caramba ter você com a gente aqui, entendeu? Então, se você curte, não esqueça de comentar, não esqueça de nos apoiar, porque a gente tá fazendo uma vaquinha pra poder tentar arrumar essa webcam nova, né? Que agora a gente faz lives, a gente aparece com vídeo aqui pra vocês. Então, estamos tentando melhorar a qualidade para ter o retorno para vocês mesmos, né? Ter uma qualidade de vídeo boa, né? Melhorar essa câmera do Marcos também. Devagarinho a gente vai conseguindo as coisas, vai comprando microfone e tal. Isso tudo depende do apoio que a gente recebe. Se você puder nos apoiar, nos apoie, tá? Tem o Colabore Aí, que a gente recebe apoios mensais, pode ser 10, 20 reais, o que você puder apoiar. Tem o Pix, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. E também agora nós somos afiliados da Amazon, tá? Ou seja, se você comprar qualquer coisa pelo nosso link aqui, você não paga nada a mais. E a gente recebe uma mixaria ali da Amazon e isso ajuda muito, porque quando a gente conseguir receber, esse dinheiro vai para a vaquinha também. Na verdade, eu também inscrevi a gente para ser afiliados do Mercado Livre. Então, como eu sei que muita gente ama o Mercado Livre, se você quiser falar comigo, me marcar nas redes sociais, eu até gero o link, né? Porque tem um link geral, mas acho que o Mercado Livre, ele funciona meio como link individual. Que é a mesma coisa da Amazon. Você pega e você gera o link e aí alguma mixaria vai para a pessoa que indicou. Então, fica aqui então nossas solicitações de apoio seu. Lembrando que eu tenho o meu canal pessoal também, tá? Que é Angélica Hellish. Você vai ver todos os nossos podcasts lá, coisas que eu faço só no meu canal. Por exemplo, um programa que eu gosto de fazer chamado Escute um Podcast Comigo, né? Que quando eu tô arrumando o nosso site, arrumando os players e tal, que eu tô sempre fazendo esse serviço técnico, eu fico trocando ideia, ouvindo um podcast e tal, uma maneira de você interagir comigo, conversar e saber o que eu ando escutando, né? Eu não sou só uma criadora de podcast, eu sou alguém que escuta muito podcast, que adora debates interessantes. Então, vem comigo, se inscreve no meu canal também, tá? E é isso. Quer deixar um recado aí, Marcos? Quer falar da estante virtual, sei lá? Pois é, meu acervo na estante virtual é Marcos Pereira 19. E fora isso, eu espero que vocês todos tenham uma excelente semana. Fiquem aí muito bem, cuidem-se muito bem, cuidado aí com esse calor, bastante líquido, tá? E estamos de volta aí, em breve, falando de mais episódios de Galeria do Terror e de outras coisas também. Toda quarta-feira tem live, as nossas lives voltaram, tá? Então, se você quiser trocar ideia com a gente nas lives, estamos aí, toda quarta, às 9 horas da noite. Beijo, bom final de semana, descontra por aí. Até. Tchau, fiquem bem.